Queridos amigos, o quadro Papo Carona começa a partir de agora e eu vou bater um papo, pegar uma carona com o vereador Ibson Gouveia, que está chegando aqui agora, ó. Vamos pegar uma carona com ele para bater um papo sobre a política de Goiânia, a política de Pernambuco. Vereador, aqui ó, comigo, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tranquilo. Estamos aqui agora no Imprensado, nesse quadro que eu estou criando, o Papo Carona, e você é o meu primeiro entrevistado. Vamos embora? É um privilégio. Vamos colocar o cinto, Vamos embora. organizar aqui direitinho, para a gente começar essa conversa a partir de agora. Meus amigos, minhas amigas, um abraço a cada um de vocês que acompanha o nosso Imprensado, que são 50 mil seguidores. Nesse Papo Carona aqui com Ibson, nesse momento, eu quero conhecer um pouco mais do vereador Ibson Gouveia, do pai, do esposo. As pessoas ficam curiosas em saber como é que é a vida do político nos bastidores. Seja bem-vindo ao nosso quadro a partir de agora. Obrigado, Abrantes. Quem é Ibson Gouveia? Abrantes, Ibson Gouveia é um cidadão comum, né, como qualquer um outro. Pai de família, casado, pai de 2 filhos, um casal, Igor, Axa, são um presente de Deus na minha vida. E vim de origem humilde, nascido em usina, criado em usina. Toda a minha formação foi na zona rural do município de Goiânia. Saí de lá casado aos 24 anos de idade e vim para a cidade. Mas mesmo assim continuei com a minha vida ali na usina, trabalhando. Foi meu primeiro emprego, foi ali que iniciou-se minha vida. Em que ano começou o trabalho lá na usina? Em 96. 96. Qual era a sua função lá? Comecei como ajudante geral, né? Na época era assim chamado, né? Foi minha primeira ficha na carteira. Fazia tudo, de limpeza, tudo. Atuava, a princípio eu entrei para ser servente de pedreiro. Sei. Mas na época, engraçado, meu pai teve 5 filhos com a minha mãe, obviamente. E eu era o mais velho, sou o mais velho. Ganhando pouco, assalariado, ganhando salário mínimo para sustentar toda a família. Fui criado com muita dificuldade. E quando eu completei 18 anos, a primeira providência que ele tomou foi articular um emprego para mim na usina para ajudar ele nas despesas dentro de casa. Né, para ajudar a pagar as contas, porque não era fácil. E ele não viu onde ia colocar, né? Eu muito magrinho, muito franzino, mais do que já sou, mas muito mesmo, a diferença é muito grande. A vida naquela época era difícil, Muito dura. até em termos de alimentação. Tudo. Já chegou o momento de chegar numa sexta-feira e a gente não tem nada no armário para comer. Dependia de um parente, a gente ia para casa de avós para poder se alimentar um final de semana. Aconteceu muitas vezes aconteceu isso. E o emprego chegou. E o emprego chegou, aí meu pai não se preocupou em que eu iria trabalhar. Ele foi lá e arrumou um emprego de ajudante de pedreiro. Só que na época, na usina, em 96, você fazia um teste prático para começar a trabalhar. E quando eu cheguei na construção civil, eu lembro do seu Inácio, lembro até hoje o nome dele, seu Inácio, gente boa. Ele olhou pra mim e falou: ô meu filho, você sabe qual é o teste pra começar a trabalhar aqui? Eu não sei não, seu Inácio. Capacete maior do que minha cabeça pra entrar na usina. Ele fez: ó, o teste aqui é levantar aquele saco de cimento ali, de 50 quilos. Quantos quilos você tem? Eu tenho 48. Peraí, quer dizer que você, o saco de cimento era mais pesado do que você. Mais pesado do que eu. Ele fez: meu filho, como é que seu pai tá doido, ele quer lhe matar? Como é que você pesa menos do que um saco de cimento vai conseguir levantar o saco de cimento? Aí ele mandou chamar meu pai e fizeram lá uma permuta, né? Começou com o subgerente da usina na época e me colocou para trabalhar de jardineiro na frente
do escritório da usina. E eu tenho um bingo interessante, que eu tenho até hoje esse certificado. Tem uma foto que registra isso. Foi um momento marcante na minha vida, que eu ganhei o certificado de operário padrão da qualidade da mão do gerente da usina, na época, pelo trabalho que a gente realizou na jardinagem da empresa. A gente fez um trabalho excelente à frente do escritório, áreas que tinha planta dentro da usina, a gente tratava, cuidava, de modo que chamava a atenção das pessoas. E eu ganhei esse certificado na época, no final de ano. O gerente reuniu os funcionários do clube para uma confraternização, e nessa ocasião ele me entregou um certificado de operário padrão da qualidade daquele ano na usina. Quer dizer que seu primeiro emprego como jardineiro, você já começa a ser reconhecido porque o trabalho foi eficiente. Exatamente. E daí por diante as coisas começaram a caminhar? Daí por diante a gente foi conquistando. Você já com emprego, já casado? Não, casado não. Não, Casa eu tava depois. solteiro, eu casei depois. Casou depois. Casei, eu ia completar 5 anos que estava trabalhando na empresa. Eu entrei com 18 anos, com 24 anos eu casei com a minha esposa, que vive com ela há 20 anos até hoje, graças a Deus. E na época da usina a gente foi conquistando o espaço, como sempre, a gente, graças a Deus, em todo lugar que eu entrei, a gente com essa maneira de ser, às vezes muito tímido, calado. Esse é o caminho da usina. Esse é o caminho da usina, a entrada da minha casa. E a gente saiu conquistando a amizade das pessoas, o respeito, fui aprendendo, e surgiu a oportunidade de a gente ganhar a primeira promoção, lá na usina, que foi na época de balanceiro. Quando você volta aqui nesse caminho, ali é a usina, né? Quando você volta aqui, qual é a imagem que você tem assim que toca, que lembra, que marca você? Abrantes, as imagens que mais me marca aqui, sabe, Abrantes? Eu vivi muitos momentos aqui, é um misto de muitas coisas, sabe? Momentos bons, momentos difíceis, momento muito ruim, o pior da minha vida, que foi a perca da minha mãe aqui em 92. Eu tinha 14 anos de idade, perdi minha mãe muito novo, 5 filhos, meu irmão mais novo tinha 4 anos, nem lembra da fisionomia da minha mãe. A gente, de certa forma, ajudou o nosso pai a criá-lo. Foi um momento muito difícil, mas assim, a gente tem recordações muito boas aqui. Na época a usina era próspera, estava funcionando a todo vapor, era um dos melhores lugares de se viver e trabalhar, porque apesar da dificuldade, aqui a gente plantava uma roça, uma macaxeira, um inhame, uma batata, tinha um sítio no quintal, tinha uma fruta tirada no pé, no leite, como a gente diz, né? Dizia aqui na época. Então assim, a gente brincava no açude, tomava banho de pica, era uma situação muito boa. A gente brincava de bola, época de adolescência, de menina peladinha aqui, como a gente chama, brincava muito. Foram quantos anos? A gente viveu aqui, Abrantes, eu cheguei aqui, eu sou com 8 anos de idade. 8 anos de idade eu cheguei aqui na usina Santa Teresa. Saí daqui entre aspas, né? Eu me casei com 24 anos de idade. Foi quando eu deixei de morar aqui, mas continuei congregando aqui na igreja. Aqui eu fui dirigente de mocidade, aqui eu fui dirigente de escola na igreja. Aqui eu vivi momentos marcantes da minha vida, de fato, nesse local aqui. É um local que eu tenho como minha casa, todo mundo aqui me respeita, todo mundo aqui me considera. Eu chego aqui, eu entro na casa das pessoas, eu converso com todo mundo me trata super bem, com o maior carinho, o maior respeito. E isso foi conquistado, durante toda uma vida. E foi meu primeiro emprego, foi minha primeira experiência profissional. Foi aqui onde Deus me presenteou com a minha esposa, foi minha primeira e única namorada. Com ela namorei, noivei e casei durante 3 anos e 6 meses. E estamos juntos há quase 24 anos, né? Porque são 20 anos de casado, com mais 3 anos e 6 meses de namoro e noivado. Então estamos juntos há quase 24 anos. E tenho uma maior alegria de dizer, foi minha primeira e única namorada. Foi minha vizinha. Eu não fui buscar muito longe dela, morava do meu lado. Éramos amigos como irmãos.
criados juntos, e de repente surgiu aquela paixão e a gente casou. E essa usina aí, rapaz, hoje a gente chega aqui, né, e vê ela no estado que está, se encontra, dói no coração. Quanto tempo fechado? A Brantes eu não recordo exatamente o ano que ela fechou, porque eu saí daqui em 2005. Eu fui demitido em 2005, trabalhei até a safra de 2008. Vai pra lá, como é que é? Pode fazer o balão lá passar na vila. Eu trabalhei aqui até o último ano que eu trabalhei aqui foi a safra de 2008, porque eu trabalhei 9 anos direto numa ficha só, e depois trabalhei 3 moagens, 3 safras, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008. Ela já não estava bem das pernas, mas se não me falha a memória, ela fechou em 2017, foi 2016, não sei o ano exatamente. Tentativa de reabri-la, né? Não sei se vai sair do papel, mas tem essa esperança, essa expectativa. E seria ótimo, iria com certeza alavancar a economia do município, gerar emprego e renda. Como a gente dizia, essa usina é uma mãe, alimentou muita gente, ela empregava mais de 5.000 pessoas no período de safra. Na intersafra tinha 2.000 pessoas empregadas diretamente nessa usina, contando com campo e indústria. Então era uma indústria que gerava muito emprego, não só para o município de Goiânia, mas para as cidades vizinhas, Condado, Itaquitinga, Aliança, Caporã. Muita gente trabalhava, vinha para aqui trabalhar. Ô Ibson, dessa empresa, dessa indústria que gerou tanto emprego, gerou tanta renda, um fato que deve ser importante e você deve comentar sobre isso, é que muitas pessoas que estiveram aí há anos atrás não tiveram oportunidade de ter estudo, né, e foram para pegar a mão na massa, na mão de obra, no duro, mas daí do suor de um pai de família gerou homens formados, que conseguiram estudar, que conseguiram aí depois ajudar a família, né? Sim, apesar de zona rural, mas aqui a gente tem, ainda hoje, funciona à noite o EJA, que chama-se, né? Educação de jovens e adultos. Jovens e adultos. Mas no meu período, na minha época aqui, a escola João Pereira dos Santos, é o nome da escola aqui da usina Santa Teresa, que leva o nome do seu Santos, que é o dono aqui da usina. Ele foi colocado esse nome, né, em homenagem a ele, e essa escola era referência em educação e ensino aqui no município, do ensino primário, né, a gente chamava de primeira, da alfabetização à 4ª série na época. Estudou aqui? Estudei aqui, eu vim da usina Maravilhas, muito novo, com 8 anos, e vim para aqui estudar, vim com meu pai. A gente saía de madrugada da usina Maravilha, pegando carona na pista para vir para cá, meu pai trabalhar, e eu vim para a escola com ele, pegando carona em carroça de caminhão, para vir estudar aqui, ele vir trabalhar. E a gente tinha uma das melhores educações aqui na usina. A dona, na época, a gente chamava Dona CC, era uma mulher muito boa, muito religiosa, e ela prezava muito por isso. Época de Dia das Crianças, época de Páscoa, ela sempre presenteava as crianças, fazia festa pra gente. E os professores, material escolar de primeira qualidade era doado na época para os filhos dos trabalhadores, merenda de qualidade que se tinha, e a gente tinha uma educação muito boa, até a 4ª série, né? Na época os encarregados aqui, como era chamado, né? Os chefes, eles pegavam os filhos, levavam, tinha condições, levavam para a cidade para estudar em colégio particular, mas a gente aqui sempre tinha essa condição. E quando terminava a 4ª série, que ia para a 5ª série, na época era chamado 5ª série, hoje me parece que é o 6º ano que chama, a gente ia para a cidade, mas a empresa disponibilizava o transporte, tinha ônibus escolar aqui doado pela empresa para que os filhos dos trabalhadores fossem estudar na cidade sem nenhum custo. Isso era
muito bom, muito importante. A gente tá chegando aqui na vila agora. Isso aqui chama-se Rua do Cajueiro. Rua do Cajueiro. É a principal rua aqui da usina, uma das remanescentes, né? Porque infelizmente aqui morávamos, ela não existe mais, agora é só cana. Ainda tem aqui adesivo mesmo de campanha na janela da casa das pessoas aqui, né? E a gente... O que remete aqui? Isso aqui era o caminho do meu roçado, como dizia, Eu né? queria que você fosse lá fechasse os olhos assim, fosse lá no fundo. Lá no fundo, lá no túnel assim. E resgatasse algo que traz aquele cheiro. Não tem aquele passado que tem aquele cheiro. O cheiro daquele feijão. Eu não sei se o cheiro do guisado ou o cheiro da merenda, entendeu? Eu, na minha infância, sempre lembro de um cheiro que tinha de umas árvores, assim, quando eu passo. Não tem como você passa esse cheiro, eu lembro. Rapaz, isso aqui, o cheiro, quando a gente vem aqui, a gente já sente o cheiro de cana queimada, sabe? Aquele cheiro de moagem, da palha da cana queimando, né? Pra moer a cana da usina, o trajeto que a gente fazia todos os dias para ir trabalhar, o trajeto que a gente fazia todos os dias para ir para a escola, e passava e brincava, negócio de menino que eu era meio traquino, era um menino meio treloso, e aperreava um, aperreava outro. A gente tá chegando aqui, essa casa aqui é de uma senhora chamada Dona Anitta, tem uma barraca aqui, e todo mundo aqui na usina vinha comprar ela, porque não tinha condições de ir para a cidade, né? E vinha comprar aqui em Dona Anitta. E as recordações, elas são boas. Quando eu chego aqui, é cheiro de saudade, cheiro de época boa, difícil, mas muito boa. Infância apesar de cheia de limitações, de dificuldade, mas era uma época muito boa. Aqui a escola onde eu estudei, até a quarta série, como a gente chamava, Escola João Pereira dos Santos. Hoje, infelizmente, pelas condições da usina, né, ela já está sem manutenção, é uma pena, mas a gente tem esperança de que um dia ela volte a funcionar como antes. A igrejinha católica aqui, o pessoal vem muito da cidade aqui tirar foto, virou um cartão postal, né? O pessoal pedala, o pessoal caminha, vem de fora, tira foto aqui. A filha do presidente da Câmara casou aqui, foi aqui o casamento da filha do presidente da Câmara, a recepção foi aqui do lado, armaram-se umas tendas, foi uma festa muito bonita de Rebeca, tornou-se uma grande amiga. Aqui a garagem da usina já funciona, que apesar da usina não estar moendo, mas ela funciona hoje como uma fornecedora de cana, né? Ela trata o campo e fornece a cana para outras usinas que estão funcionando. Apesar de não estar moendo, mas ela mantém o campo, cuida, planta a cana, cuida do campo, já prevendo futuramente ela voltar a funcionar. O campo está lá pronto para fornecer, só fazer manutenção na indústria para receber o produto, a matéria-prima e moer, né? Bom, a gente falou sobre a sua vinda para cá, a sua luta, a sua relação com o seu pai, com seus irmãos, da vila, da usina. Mas eu queria lhe convidar a descer do carro e a gente falar de outro ponto da sua vida que você tem como uma particularidade importante, que você tem como primor da sua vida. Vamos descer aqui, Vamos lá conversar. Aos amigos que acompanham o Imprensado, nesse papo carona com o vereador Ibson Gouveia. Ali é a usina. Em frente com a usina, eu tenho uma congregação da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco. Ibson está aqui, ó. Uma coisa que você não esconde
e sempre defendeu os seus posicionamentos, inclusive a sua religião. Você é evangélico, é da Assembleia de Deus, e acredito que ajudou a montar como ser humano, como pessoa, jovem, e aí pai de família. O que é que representa? Abrantes, eu até me emociono, sabe? Isso aqui pra mim é tudo. É tudo. Minha vida, eu posso dizer que ela resume-se a isso aqui, sabe? Eu vivi os momentos mais felizes da minha vida aqui dentro, sabe? Dá pra dizer que aqui é a mãe que não pôde lhe acolher, que aos 4 anos de idade você perdeu ela? 14 anos de idade perdeu ela, na adolescência. A sua mãe representa isso aqui, esse cuidado, esse amor por você? Isso aqui eu fui acolhido, aqui eu fui abraçado, aqui eu conquistei a confiança dos irmãos, desde a criança ao de mais idade. Eu comecei a desenvolver como obreiro, como pregador da palavra, como ensinador. E as pessoas, os irmãos aqui têm um prazer quando o dirigente da congregação citava meu nome. Vamos ouvir a palavra pelo irmão Ibson, vamos ouvir um hino pelo irmão Ibson. Os olhos dos irmãos brilhavam, as pessoas gostavam de me ouvir. Eu era tratado com muito carinho, com muito respeito. Os adolescentes, os jovens, eu dirigi 9 anos, eu passei aqui à frente de um grupo de jovens aqui. As melhores festas, melhores congressos de mocidade na época, apesar de ser aqui na usina, mas era comentado na cidade como é que pode um local daquele tão pequeno, com tão poucos recursos, fazer uma festa com a grandiosidade dessa que era feita na época que a gente dirigia aqui, com banquetes, era almoços que chamavam atenção, pregadores que vinham do Rio Grande do Norte, que vinha de Fortaleza, e a gente trazia para aqui e fazia uma festa muito grande. Então a minha formação espiritual, a minha base espiritual e essa base espiritual me fez também crescer como cidadão, como um homem, como um pai de família. Porque quando a gente tem uma estrutura, uma base sólida, bem construída, isso vai lhe ajudar para tudo na vida. Quando você está bem espiritualmente, quando você tem uma vida equilibrada espiritualmente, a sua vida secular, ela com certeza ela será uma vida equilibrada. E eu devo isso aqui, eu devo tudo isso aqui, a minha formação aqui, os obreiros que passaram por aqui, que me formaram, os meus professores, meus mestres que passaram por essa casa, homens de referência, grandes doutrinadores, que me ensinaram, me orientaram. Eu tive um homem aqui, eu tive conselheiros aqui, que na época, meu pai era um homem muito rígido, não era de conversar, não era de sentar com a gente, conversar. E eu lembro que próximo de casar, quem me aconselhou como homem foi um conselheiro da mocidade aqui, na usina ali trabalhando, e assim, me ajudou muito, sabe? Isso não tenho como esquecer. Meu irmão Arlindo, que hoje mora na usina, mora numa usina lá em Jaboatão, se não me falha a memória. Ele, dentro da usina, no meio das turbinas, as turbinas funcionando, filtrando o açúcar, e ele sentando comigo como um pai, me orientando como seria, como era que eu deveria me portar, às vésperas de um casamento. E tudo isso marca, sabe, a vida da gente. Eu não tenho como me desvencilhar disso aqui, não. É minha vida. Tudo isso aqui é minha vida. Eu posso estar onde eu estiver, eu posso ir para onde eu for, chegar no nível que eu chegar, mas aqui não tem como eu fugir dessa realidade aqui. Quem é espiritual vai poder entender mais ainda quando eu fizer agora o pedido que eu vou fazer a você. São quantos anos de evangelho? 44 anos, é a minha idade. Você nasceu no lar? Eu nasci num lar evangélico, fui criado, meus pais eram evangélicos. Meu pai era um
daqueles crentes de antigamente, muito rígido. A gente não podia ir para a casa do vizinho assistir televisão, a gente não podia bater uma peladinha, a gente fazia como menino escondido, que a gente não podia jogar bola, a gente não podia assistir televisão, não podia ter televisão em casa na época. E meus pais me criaram, todas as etapas da minha vida, eu participei efetivamente dos trabalhos da igreja. Nas crianças, eu era maestro das crianças, eu maestrei as crianças. Na época, as crianças, quando iam cantar, elas faziam gestos, de acordo com o hino, com a letra do hino, a gente fazia gestos. E eu era o único homem, que geralmente são meninas que fazem esse trabalho, eu era o único homem que fazia, era um menino que era maestro das crianças aqui na usina. E quando eu saí das crianças, com 15 anos de idade, fui direto para a mocidade. Eu fui solista da mocidade, vocalista da mocidade, fui vice-dirigente da mocidade, fui dirigente da mocidade, dirigi a escola dominical, a escola bíblica aqui nessa congregação. Eu era o dirigente da escola. E então, assim, em todas as etapas da minha vida, eu participei efetivamente dos trabalhos da igreja, como participo até hoje no Templo Central, em Goiânia. Eu hoje congrego no Templo Central, mas dirijo uma escola em uma das congregações, uma das maiores congregações da cidade, no bairro de Oswaldo Rabelo, na Nova Goiânia. Eu dirijo a escola dominical lá, então eu tenho uma vida ativa na igreja, eu participo diretamente da obra do Senhor na igreja. Então, tudo da minha vida hoje eu devo à minha vida espiritual. Devo a Deus. Nesse papo carona com Y, quando ele faz esse relato da vida espiritual, que nasceu no lar evangélico, eu tive duas etapas na minha vida. Quando eu me casei, até antes de casar com ela, há 20 anos atrás, antes disso eu me dedicava muito ao louvor, eu gostava de cantar, tinha até playback, eu cantava na igreja, gostava muito de cantar os hinos de Sérgio Lopes, Samuel Mariano, eu gostava muito de cantar, mas Marcos Antônio era clássico, né? Na época era muito clássico. Vivi dentro do calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim era o fim de tudo. Mas depois eu passei a me dedicar à palavra, sabe? A leitura da Bíblia, e deixei o louvor meio que de lado e passei a me dedicar ao ensino da palavra, pregando, todas as semanas pregando. O pastor aqui na cidade me enviava para outras cidades para pregar, para representá-lo, Condado, Aliança, Tracunhaém. A gente saía por aí pregando. Sim, mas você não vai fugir, não. Mas da música em si, eu confesso a você que não tenho assim mais aquela... Mas você tem uma lembrança. Aquela intimidade. Qual é o hino que tira lágrimas dos seus olhos? Rapaz, tem um hino, né, de Samuel Mariano, que ele canta. Deixa eu ver se eu não lembro. Me explique como é que eu corto essa parte aí, porque eu vou ficar devendo. Não vou cortar nada, não. Eu vou ficar devendo. Eu não lembro da letra exatamente da música de Samuel Mariano. Você me explique como foi naquele dia, lembra? Que aquele livramento aconteceu. Foi por um fio, por muito, muito pouco, que você não morreu. Aí quando pensaram que você tinha morrido, Deus te colocou de pé. Os hinos de Sérgio Lopes, eu gostava muito de cantar, né? O Amigo. Sérgio sempre foi Sérgio Lopes, de violão, né? É o poeta da música gospel, verdade, né? Verdade. O Amigo de Sérgio Lopes, que eu gostava muito de cantar. É o amigo que eu encontrei, me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. E eram hinos que a gente cantava, que tocava na alma da gente, né? Hoje eu tenho como referência Marcas da Vida.
Pastor Lucas, Marcas da Vida do Pastor Lucas, hoje para mim é um hino que remete à minha vida. Ele conta meu passado sem esquecer do meu presente e do meu futuro, né? Então essa letra você não esqueceu? Essa aí, né, ela é muito recente, a Marcas da Vida do Pastor Lucas. Ela é uma música recente, né? Ela fala realmente do passado, mostrando a dificuldade, né? Ele diz, meu passado é uma história, né? Quem conhece meu passado vai entender o meu presente e o meu futuro. A letra da música do Pastor Lucas são marcas da vida, é o tema desse hino, dessa melodia. E é muito marcante. Se essa mangueira falasse, o que é que ela diria a você? Rapaz, essa mangueira aqui. Essa mangueira aí, ela tem muita história para contar, viu? E minha também. Tem muita história. Eu sentei muito ali naquela pedrinha ali, naquele tronco ali de coqueiro, aquela pedrinha ali, sentei muito ali, me escorei muitas vezes ali, as pessoas chegarem para os trabalhos, aguardando o porteiro abrir a igreja. Sentei muito por ali, me sentei muito nessa calçada. Teve lágrimas aqui? Oh, muita, chupei muita manga aí, joguei muita pedra nesse pé de manga. Joguei muita pedra aí para derrubar uma manguinha para chupar, subi nela. E a história aqui é longa. Daqui você consegue ver essa história. Quando você olha assim, o que é que remete? Rapaz, saudade, bom, um tempo próspero, saudade de uma infância muito boa, não posso negar isso. Tivemos privações, dificuldades, mas foi uma infância muito boa, muito boa. A gente aqui era livre, a gente tinha liberdade, a gente brincava, a gente corria, a gente se divertia. O que remete a isso, remete tempos bons. Nesse Papo Carona, o meu entrevistado é o vereador Ibson Gouveia. Conversei sobre tudo, família, infância, trabalho, igreja, religião. Eu agora entro na política. Vereador eleito, está no seu primeiro mandato, no segundo ano. Por que que um homem, eu não sei se posso usar essa linguagem, acanhado, muito restrito na família, envergonhado, que na igreja ele conseguiu desenvolver o dom da oratória, conseguiu construir relações com as pessoas, entra para a política? O que é a política hoje na sua vida? A política entrou na minha vida mais por necessidade, a princípio. Na época, em 2008, foi meu último ano de trabalho na usina Santa Teresa. Eu não consegui me efetivar na usina, depois da terceira moagem consecutiva. Eu não consegui me efetivar. E na época, Salmo Valentim, vereador na cidade de Goiânia, me convidou para trabalhar em seu gabinete. Em 2008, eu comecei a trabalhar no gabinete do ex-vereador Salmo Valentim, como secretário de gabinete. Trabalhamos aquele ano. Ele foi para a reeleição, não conseguiu êxito na reeleição. E foi quando eu iniciei minha vida na política. Dei uma pausazinha de mais ou menos 3 anos. Eu fui trabalhar como frentista em um posto de gasolina. E em 2011, ele me fez um convite para ser candidato a vereador, o Salmo Valentim. E eu, com receio, muito tímido, como você bem frisou, tinha vergonha de ir para a rua, de conversar com as pessoas, era muito acanhado de fato, mas aceitei o desafio e fui. Em 2012, a eleição de 2012, foi minha primeira candidatura, onde eu obtive 504 votos, mesmo com toda essa timidez, mesmo acanhado, mas consegui 504 votos na ocasião. Foi quando o ex-prefeito Fred foi eleito prefeito do município de Goiânia, me colocou para trabalhar na prefeitura, e foi quando eu comecei, né, comecei a amadurecer politicamente. Foi na época do ex-prefeito Fred Cadeira, a quem eu tenho muita gratidão. Tenho momentos marcantes na época. Fui gerente
de patrimônio de esporte, na época do ex-prefeito Fred. Fui diretor de serviços públicos. Foi onde eu dei uma alavancada na minha vida pública, né? Como diretor de serviços públicos. Eu tinha contato direto com as pessoas, eu estava presente nas comunidades todos os dias, o dia todo. E aí veio a disputa. E aí veio a disputa em 2016, foi minha segunda candidatura. Na ocasião apoiei o ex-prefeito saudoso, ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho, onde eu obtive 552 votos. Tive menos apoio do que da primeira vez e tive mais votos do que da primeira vez. O que me deu mais coragem de permanecer na política. Porque apesar de não ter tido o apoio que eu tive da primeira vez que eu fui candidato, mas eu obtive mais votos. E um amigo que hoje é conselheiro tutelar, Alisson Cabeção, eu me lembro que na Secretaria de Políticas Sociais, ele me disse a seguinte frase: Irisson, as urnas falam, você vai ser vereador um dia. Porque quando um candidato ele vem numa crescente, ele pode ter certeza, ele pode insistir que ele vai chegar. Quando ele é candidato a primeira vez, tem uma votação e na segunda ele cai, pode desistir. Mas quando ele começa a crescer, as urnas dizendo a ele que um dia ele vai chegar, pode permanecer. E fui candidato pela terceira vez e consegui ser eleito com quase o dobro da votação que tive da segunda vez, com 1.044 votos, que me credenciou a ocupar uma cadeira na Casa José Pinto de Abreu, onde estou hoje, como você falou, há 2 anos. Esses 2 anos, estamos terminando 2022. Qual a retrospectiva que a gente pode fazer desse ano? O que é que você pode apresentar ao povo de Goiânia e dizer, olha aqui, ó, essa aqui é a minha prestação de conta? Abrantes, apesar das limitações de um vereador, porque o vereador ele tem suas limitações, o poder legislativo ele é muito limitado, quem faz é o prefeito, mas eu acredito que foi um ano muito produtivo, não só do primeiro como no segundo ano. Hoje nós já temos situações concretas do nosso mandato. Temos situações concretas, apesar de várias indicações, vários projetos, vários requerimentos, mas hoje nós temos situações que saíram do papel. Hoje eu posso dizer que o meu mandato entregou efetivamente alguma coisa à população goianense. Não é conversa, não é apenas documento de gaveta que não sai do papel, mas hoje nós temos obras concretas sendo realizadas, obras que já foram realizadas no município, que partiu da indicação do nosso gabinete. Como por exemplo, nós temos uma comunidade aqui chamada Loteamento Guedes, que há mais de 30 anos que aquela comunidade vem sofrendo com a falta de pavimentação, falta de drenagem. A gente pode considerar uma área nobre do nosso município, mas que o povo ainda andava em pleno século XXI, pisando na lama, no centro da cidade. E hoje, por indicação nossa, graças a Deus temos uma relação muito boa com a secretária de obras, com o prefeito Eduardo Honório, e foi atendida essa indicação nossa, e hoje o sonho de anos, de décadas, saiu do papel e a rua está toda pavimentada e drenada. Como também a gente fez uma indicação para Vila Bom Tempo, para um calçamento na Vila Mariúna, e saiu do papel. Hoje está lá uma obra concreta, uma obra realizada lá naquela comunidade, o pessoal lá satisfeito. Estive lá antes da obra ser realizada para dizer ao povo que estava cobrando, e fui em seguida quando a obra estava sendo realizada. Fizemos uma visita no abrigo São José, a gente chama Abrigo dos Velhos. Eu nunca tinha entrado naquele abrigo, fui pela primeira vez. Quando cheguei lá, cheguei em casa com a cabeça doendo, com a situação que encontrei naquele local, e fiz uma indicação para que o município fizesse um convênio com aquela instituição, para que fosse feito um repasse financeiro, para aquela cidade ou para aquela instituição, para que pudesse ajudar aquelas pessoas. E o prefeito Eduardo Honório atendeu a nossa indicação. Hoje o Abrigo dos Velhos recebe um repasse da prefeitura financeiro para ajudar nas despesas com aqueles idosos, através de uma indicação nossa. Na época
muito difícil na nossa cidade, na época da pandemia, quando a pandemia estava castigando os artistas do nosso município, os músicos estavam abandonados, sem assistência nenhuma, né, abandonados, e fizemos uma indicação para que o prefeito Eduardo Honório criasse o auxílio emergencial para os músicos, para os artistas do nosso município. E depois de muita luta, muita fala da tribuna, não só minha como dos colegas vereadores, muita cobrança, o prefeito atendeu. Muitos músicos foram atendidos com auxílio emergencial durante a pandemia. Criamos um projeto chamado Goiânia Segura, onde instituía no município de Goiânia uma central de vídeo monitoramento e câmeras de segurança serem espalhadas no nosso município, tanto em logradouros públicos, em prédios públicos, como nas principais vias da cidade. E já está sendo tirado do papel. Nós já temos postos médicos, escolas sendo monitoradas através de vídeo monitoramento. Eu já faço um gancho aqui nesse seu projeto, uma conversa importante. Você viu agora aqui os monumentos, os nomes dos distritos foram aí, atiraram lá, destruíram. Se tivesse câmera de monitoramento, poderia ser que comprasse esses vândalos, que eu fico, indignado e revoltado quando as pessoas se passam a destruir um bem público. Eu digo mais, Abrantes, não só identificar esses infratores, mas também poderia até evitar, porque quando a pessoa vê, sabe que tem uma câmera filmando o seu ato, ele vai pensar duas vezes antes de praticar o ato. Porque ele sabe que vai ser identificado. Então, evitaria, se já houvesse sido implantado, evitaria muitas coisas do nosso município que acontece hoje, né? Evitaria com certeza. Nós solicitamos ao prefeito, através de um projeto, de uma indicação, que toda a iluminação do município de Goiânia fosse substituída por lâmpada de LED em todo o município. É uma indicação nossa. O prefeito iniciou essa substituição, infelizmente foi barrada, né, momentaneamente, mas acredito que será resolvido essas questões para que seja retomada. Mas é uma indicação nossa. Nós já temos aqui hoje a Rua da Baixinha iluminada em LED, a Rua Direita iluminada em LED, a Rua Santa Teresa iluminada em LED, o Trevo da Nova Goiânia iluminado em LED. Uma solicitação nossa, não só para que iluminasse, mas que fizesse uma reforma naquele trevo. Mas está no projeto. A secretária de obras esteve recentemente no meu gabinete, sentou comigo e me apresentou todo o plano para o ano de 2023, as obras que serão realizadas, e dentre elas está a reforma do trevo da Nova Goiânia. Então, assim, nós temos muitas indicações que já foram atendidas e tem muitas ainda que irão sair do papel. Então, para mim, a gente tem um mandato atuante, um mandato efetivo, um mandato reconhecido e que já temos deixado um legado dentro do município de Goiânia durante esses 2 anos de mandato que temos. Olha, eu queria, para fechar também, que você também tem um trabalho social voltado dentro da igreja. Tem uma equipe que dá toda essa assistência, que eu não poderia deixar de não falar. Claro, a gente, como a gente falou, Abrantes, em um momento desse papo, que a gente tem uma vida religiosa, é a nossa base, é a minha vida, a minha formação. E essa área, essa atuação, esse trabalho, até seguindo a recomendação bíblica de que a gente não deve dar com a mão e sair tocando trombeta, mostrando, apesar de que na política isso é muito comum, né? As pessoas fazerem o bem ao próximo e quererem tirar proveito disso, mostrando para as pessoas. Eu particularmente, eu não sou muito simpático a esse modelo de trabalho, essa forma de trabalho. A gente tem esse transporte que a gente está andando nele agora. Hoje foi algo assim excepcional. Esse transporte está à minha disposição hoje. Esse carro, eu ando a pé a semana toda. Eu vou para as sessões a pé, caminhando pelas ruas, porque esse carro ele serve ao povo de segunda a sexta e muitas vezes final de semana, rodando com as pessoas, não só na igreja, mas também fora da igreja.
as pessoas nos procuram, infelizmente a gente tem um déficit nessa área muito grande, né? E as pessoas solicitam transporte, a gente ajuda com cestas básicas todos os meses, a gente tem um mercadinho aqui na cidade que a gente vai lá, a gente pega, no final do mês a gente paga, a gente atende as pessoas. O vereador, como todo mundo sabe, ele é o político mais próximo da sociedade, né? É o político mais próximo do povo. Quando as pessoas precisam de alguma coisa, a primeira porta que ela bate é na porta do vereador. Quando ela precisa, tá com dificuldade para pagar uma conta de energia, tá com dificuldade para comprar um medicamento, tá com dificuldade com alimentação, não tem nada em casa muitas vezes para comer. Quando um gás seca e tá lá o mingau, o leite do menino para fazer e não tem com o que fazer, não tem dinheiro para comprar, é na porta do vereador que ela bate, né? E a gente tem procurado ajudar as pessoas, atender as pessoas. Eu, apesar de morar no centro da cidade, Abrantes, e eu digo isso com muita alegria, até disseram que não era para eu fazer isso, mas eu não tenho receio de fazer. E apesar de eu morar no centro da cidade, quase ninguém vai na porta da minha casa, o que é uma raridade na vida pública, porque geralmente o vereador, quando acorda de manhã, que abre a porta, tem uma fila de gente aguardando por ele. Mas por que as pessoas não vão na porta da minha casa? Porque quem liga para mim, eu atendo o telefone. Quem manda mensagem no WhatsApp, eu respondo a mensagem. Eu não deixo. Eu tenho um problema sério de ansiedade, que a pessoa mandou uma mensagem para mim agora, eu já fico agoniado para responder de imediato, porque eu já fico preocupado que a pessoa lá do outro lado, sabe, o cabo é vereador, quando não era, atendia todo mundo, falava com todo mundo, depois de vereador a gente manda mensagem e não responde. Então eu vou lá, respondo de imediato. Quando dá para resolver, a gente resolve. Eu não costumo estar enrolando ninguém, enganando ninguém. Eu sou muito objetivo, muitas vezes até sou taxado como muito frio, muito direto, porque eu não gosto de rodeios. Eu gosto de ser objetivo. Quando dá para fazer, a gente faz. Quando não dá para fazer, a gente justifica, né? Porque um não bem explicado, bem justificado, às vezes a pessoa sai mais satisfeita do que quando tem um sim que não se concretiza, um sim enrolado, um sim de enganação, né? Então a gente tem esse trabalho, a gente desenvolve esse trabalho, a gente está sempre próximo das pessoas, atendendo, seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa mensagem de Instagram, seja numa ligação, seja na igreja, a gente está sempre presente. Ainda ontem à noite eu estava em uma das nossas congregações. A igreja evangélica é uma igreja muito, o povo evangélico é um povo muito festeiro, o povo gosta de festa. A gente tem hoje na cidade, aqui na sede, 43 congregações, 8 mil membros, cerca de 12 mil pessoas contando com membros e congregados, só aqui na sede, fora do distrito, só na sede. Cada congregação, uma pela outra, a gente tem aí 5 conjuntos, 5 órgãos de louvor na congregação. Então é uma festa atrás de festa, né? E os irmãos sempre podem contar comigo, sempre me procuram, a gente está sempre ajudando, sempre estendendo a mão. A gente não faz tudo, mas ajuda de alguma forma. Muito bem, eu quero aqui agradecer nesse Papo Carona, agradecer a você. A conversa foi muito produtiva, a gente chegou aí quase uma hora de conversa, viu? A gente fez um tour geral de tudo, e eu quero deixar aqui esse espaço final para você deixar aí uma mensagem de fim de ano, uma mensagem aos seus eleitores, uma mensagem ao povo de Goiânia, uma mensagem de perspectiva para 2023, o que é que o povo pode esperar ainda mais do vereador Wilson Gouveia. Bem, Abrantes, primeiro eu quero agradecer a você pelo espaço, né, pela oportunidade de alcançar várias pessoas que com certeza irão assistir esse vídeo, e dizer para as pessoas que acreditem sempre, principalmente em Deus, né, que apesar das dificuldades, apesar das lutas, há um Deus no céu que Ele não abandona ninguém, e eu sou prova viva disso, eu posso testemunhar disso. Acabei de sair de um momento difícil na minha vida, de uma grande batalha, uma grande luta, e Deus mais uma vez se fez presente. Então a mensagem que eu quero deixar para as pessoas de Goiânia nesse final de ano é a mensagem de esperança. Acreditem, tenham fé, tenham esperança de que dias melhores virão, e que eu estarei sempre zelando pela confiança que
vocês atribuíram a mim, pela oportunidade que vocês deram a mim. Se durante esses 2 anos nós trabalhamos, os 2 anos que nos restam desse mandato, irei trabalhar mais ainda, incansavelmente. E 2023 promete. Goiânia com certeza viverá um momento de grandes obras, de grandes acontecimentos, grandes feitos, pelo prefeito do município, através da Câmara de Vereadores, que tem sido uma Câmara atuante, uma Câmara preocupada com a necessidade do nosso povo, com a dificuldade que o nosso povo vive. Então eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus possa abençoar cada um de vocês e tenham fé, tenham esperança que dias melhores virão. Na minha conversa de hoje no Papo Carona, eu conversei com ele, o vereador Ibson Gouveia. Um abraço, querido. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Valeu, gente. Até mais.